atrito interno desnecessário. Encare a ansiedade como um motor com peças desencaixadas, folgadas ou gerando atrito desnecessário, ou como um motor sem o óleo lubrificante que permite que as suas peças internas se encaixem com perfeição e sem esse atrito. Os carros geralmente têm um protetor de cárter, uma placa de ferro que protege o motor. Certa vez passei desatento por um quebra-molas. Como ainda não havia comprado esse protetor, minha desatenção fez com que todo o óleo lubrificante vazasse, causando dano ao motor. Alguns quilômetros após o quebra-molas, o carro parou. O mecânico enviado pela seguradora me explicou que o motor havia fundido. O motor derreteu, virou uma bola de aço. É isso que está acontecendo com algumas pessoas. O desgaste interno da culpa, da falta de autoconfiança, do medo, está fazendo com que se torne uma bola de ansiedade. Depois que você aprender a dominar completamente os aspectos que geram a ansiedade, passa a olhar para as outras pessoas e perceber como estava se prejudicando antes de promover o seu próprio alinhamento interno. É um absurdo o que as pessoas se permitem viver, com um nível de ansiedade muito grande. É como visualizar uma pessoa que sofre de hipertensão, comendo algo muito salgado, ou um diabético comendo algo muito doce. Raiva. A raiva é um sentimento muito comum, mas ela é sempre gerada por um sentimento anterior. Certa vez estava dirigindo e pedi para que minha esposa telefonasse para o posto policial. Com a sua negativa, senti raiva e dei as boas-vindas para esse sentimento. Consegui dominá-lo e depois já me conectei com os 5 recursos da imunidade emocional. Mas como a raiva deriva de outro sentimento, continuei investigando o que estava gerando essa raiva e me perguntei: por que estou com raiva? A resposta foi: porque me senti desprezado. E como já citei, busquei a origem do sentimento de desprezo no meu passado. Identificar o que está provocando o sentimento de raiva é fundamental para cortar a chama que alimenta esse fogo que tanto desgasta. Sempre ouvi que ter raiva de alguém é como tomar veneno e querer que o outro morra. O pior é quando sentimos raiva de nós mesmos. É como tomar o veneno do rancor com uma autopunição consciente. Eu mereço o meu fracasso. Eu sou um incompetente, incapaz. Eu me envergonho de quem eu sou e da minha incompetência. As frases acima não são raras. Talvez não as ouças da boca das pessoas, mas elas estão gritando em suas mentes, no silêncio da autopunição, na destruição da fé e da autoimagem, na tortura mental que promove uma dor talvez até maior do que a dor física. Todos os 5 recursos da imunidade emocional são excelentes para que possamos aprender a lidar com a raiva, mas a gentileza é o principal deles. A gentileza nos traz a capacidade de perdão, de não nos cobrarmos tanto, de não nos exigirmos perfeição.
e de aprendermos com os nossos erros com paciência, mantendo a paz de espírito e conservando a autovalorização e a fé. As pessoas ficam com raiva por se sentirem julgadas pelas outras pessoas ou pelo próprio auto-julgamento, quando se sentem diminuídas, desrespeitadas, injustiçadas, frustradas, quando percebem que seus padrões de valores violados, ou principalmente quando têm as suas expectativas frustradas. Quando a raiva cresce, ela pode nos abalar de tal forma que ficamos cegos sobre alguns aspectos e agimos em desacordo com a nossa natureza. Fazemos e falamos coisas ruins só para tentar devolver para a pessoa a raiva que elas nos provocou. É como se nós tentássemos mostrar como estamos nos sentindo e fazendo com que a outra pessoa se sinta da mesma forma. O pior é que as pessoas pensam que têm o direito de estar com raiva, que é justo que alimentem esse rancor por alguém que foi injusto, desleal, desrespeitoso ou até agressivo de alguma forma. O problema é que a raiva é algo que nos tira do prumo, reduz a nossa performance, a nossa capacidade de concentração, o raciocínio e até o discernimento. Não controlar a raiva gera um desgaste interno e até mantém um nível de irritação e hipersensibilidade, o que desenvolve um comportamento explosivo de intolerância aos erros, por menores que sejam. Quando qualquer coisa sai do padrão, é um motivo para aumentar o estado interior de guerra. Todos os sentimentos podem ser usados de forma benéfica ou maléfica. Eles são como o sal, que na dose certa pode nos fazer bem. Usar a raiva para nos tirar do comodismo, da zona de conforto e da estagnação é algo muito positivo. E dar um basta na mediocridade e usar a raiva de forma bem dosada para sair do estado atual para o estado desejado. A raiva positiva e equilibrada nos permite não aceitar mais situações como a preguiça e a procrastinação. Sempre que perceber sentimento de raiva causando um desalinhamento interno, faça rápida pausa no seu dia, procure um lugar tranquilo, talvez um banheiro, e em voz alta dê as boas-vindas a esse sentimento. Tente perceber o que está gerando essa raiva, qual a origem dela. Dê as boas-vindas aos sentimentos que forem surgindo e depois se conecte com os 5 modelos doadores dos recursos da imunidade emocional. Esse é um ritual que precisa ser praticado exaustivamente, até que aprenda a fazer isso sem pensar, como uma competência inconsciente. Mas não se contente em dar as boas-vindas à raiva e em se conectar com os recursos da imunidade emocional para dominá-la. É muito importante dar um passo além e talvez verificar no seu passado quando aprendeu a ficar com raiva de uma situação semelhante e ressignificar aquele momento, voltando no passado mentalmente e lá se conectando mais uma vez com os 5 recursos da imunidade emocional. Principalmente a gentileza, que traz a capacidade do perdão. Vale muito a pena identificar quais são as pessoas e situações que provocam sentimento de raiva em você, para que possa praticar antecipadamente cada uma delas. Se você
Se geralmente sente raiva no trânsito, feche os olhos e se imagine dirigindo. Veja o que vê, ouça o que ouve naquele momento e, em uma palavra, responda a pergunta de ouro: como você se sente? Em voz alta, dê as boas-vindas a esse sentimento e se conecte com os 5 recursos da imunidade emocional. Para dominá-lo, pergunte-se sobre a origem desse sentimento e tente descobrir quando aprendeu a senti-lo no seu passado, para que ele seja ressignificado. Use esse mesmo método para cada situação em que a raiva aparece e pratique o processo de domínio de sentimentos até que eles não causem mais transtornos. Lembre-se de que quanto mais treinar esse exercício antecipadamente de conexão e domínio dos seus pensamentos e sentimentos, mais fácil e rápido será para não se abalar diante deles.